aí, Rodrigo. Pode ser onde quiser, né? Ana Maria conversando com a Chiquinha, que hoje tem papo da vila. Passei no Bartolomeu, uma com seu Geraldo, que de lá gritou bem alto, hoje tem papo da vila. E no campinho a molecada que jogava gritou para a bola agora, que hoje tem papo da vila. Papo da vila, papo da vida, papo do dia, papo da família. Papo da vila, papo da vida, papo do dia, papo da família. Passei na esquina e vi a Dona Maria conversando com a Chiquinha, que hoje tem papo da vila. Passei no Bartolomeu, uma com seu Geraldo, que de lá gritou bem alto, hoje tem papo da vila. E no campinho a molecada que jogava gritou para a bola agora, que hoje tem papo da vila. Papo da vila, papo da vida, papo do dia, papo da família. Papo da vila, papo da vida, tem que descarregar isso, cara. Mas tem que pagar, eu boto os caras lá, olha, parede, vai. Tem foto brinquedo, vai que parede. No jogo de futebol, os caras pagam 150 pra sair lá no meu de graça, né? Papo do dia, Eu vou falando, você vai ter enjoado, agora você vai ter tudo aí. Boa noite, negada. Tá no ar o Papo da Vila. Esse programa é eclético e democrático, feito da nossa gente, para a nossa gente. Chega aí, nossa gente. Pode ser, se acomode. Aí, como vocês podem ver, a gente já está aqui recebendo as meninas do Sindiúti, né? Vai falar, são chapa 2, né? Chapa 2. É isso aí, a chapa do Paz e Amor. É. Só lembrando que o Papo da Vila, ele tentou ouvir as duas chapas, beleza, gente? Só que a gente não teve agenda para poder conseguir ouvir as duas chapas. Então, a gente vai ficar aqui só com a chapa 2, né? Não por opção, mas é porque a situação nos colocou assim. Mas, de qualquer forma, espero ser bem útil, contribuir para esse movimento, para a campanha dessa galera aí, que elas possam conseguir levar a mensagem a quem é de direito e que a gente tenha um menor envolvimento nessa treta toda, que a nossa ideia aqui é levar as meninas para conhecimento de todos e aquele que, né, estiver apto, optar por uma chapa ou por outra, mas infelizmente o nosso programa não teve condição de ouvir a outra chapa, então nos perdoe, pessoal da chapa 1. Mas é o que deu, né? Esse é negado. Meninas, se apresentem, por favor. Sou Cristiane Lima, sou professora em São José da Lapa, sou professora em Belo Horizonte. Há 4 anos estou na direção do Sindiúti, né? Porque eu sou professora, então estou nessa cadeira. E vim aqui mostrar para vocês como é que a gente trabalhou, o que a gente conquistou e como queremos continuar conquistando e trabalhando. Então é isso. Meu nome é Patrícia, sou professora na rede Vespasiana há 27 anos, sou técnica de biblioteca também em Betim, há 19 anos. Estou há 2 gestões já na direção do Sindiúti. Resolvi permanecer, continuar, né? Porque tem alguns ideais aí que não é falta de a gente correr atrás e continuar buscando. É isso aí, né, cara? E é engraçado que a gente trabalha campanhas naturais, né? Campanhas políticas, né? E, assim, por exemplo, eu não sei exatamente como funciona a questão da campanha do sindicato, assim. Vocês podiam dar uma pincelada pra gente como é que se dá isso, quem está apto a votar, quem não está, como que se vota. Vocês podiam dar uma esclarecida pra galera aí, que talvez tenha alguém que tá lá apto a votar e não sabe. Bom, vou então esclarecer quando, né, como que vota. Então aqui, ó, as eleições, gente, elas são do dia 24 até o dia 28 de abril, próxima semana. Quem que vota? Todos os filiados, né? Todos os filiados que são funcionários da educação. Então, o ASG, o secretário, o professor, o diretor, o vice-diretor, que for o pedagogo e assim por diante, que for filiado, ele vota, né? Ele perguntou como que funciona a campanha, é isso? Não, assim, como é que se dá a questão do votar em si? Como é que se dá? Como que funciona o voto? Bom, o voto, as urnas, elas vão a cada escola, né? Tem uma escala, né, que é feita, e o mesário fiscal, ele vai em cada escola, né? E aí o filiado, ele
tem uma lista direitinho com o nome desses filiados. E só se não tiver o nome desse filiado, ele apresenta um contra-cheque e uma identidade. Bom sempre apresentar a identidade. Normalmente, gente, essa lista já tem o nome de todo mundo, né? Só se por acaso seu nome não estiver lá, você apresenta o seu contra-cheque. Pode ser via online, pode ser um print, né? Não precisa ser no papel. E aí, o mesário fiscal, todo mundo vai até a escola e você, dentro da sua escola, você consegue votar. É assim que funciona. Então funciona igual a eleição partidária, literalmente falando. A gente, Sim. quando vai eleger o diretório do partido, é desse jeito. Tem a nossa lista lá, a gente comparece com a identidade. Sim. E o título e vai lá e confirma. Só que lá, no nosso chave. caso, o mesário ele vai até a escola, né? Você não vai até um lugar de votação. Então o mesário fiscal, ele vai e fica De um escola tempo por escola. de escola por escola. Então todo mundo tem tempo de votar. E tem essa relação, o tempo, por exemplo, é só esse dia que vota? Então se o mesário não chegar em algum lugar e se a pessoa ficar sem voto, como é que se dá isso? Não, o mesário ele vai ter que voltar, né? Se caso ele chegar lá e não tiver essa condição, né? O mesário vai ter que voltar naquela escola. Existe uma comissão fazer novamente. organizadora que está fazendo todo esse trâmite, processo. né? E foi informado para essa comissão, por exemplo, esse processo vai acontecer do dia 24 ao 28. Então, são Porém, né, uma semana, né? Porém, em São José da Lapa, né, por exemplo, dia 27 e 28 vai ser feriado e recesso, respectivamente. Então, essa escala já está preparada para São José da Lapa ser os primeiros dias. 24 e né? 25. A gente sabe que Vespasiano, por exemplo, o módulo dos professores, essa semana vai ser, o estudo deles vai ser em casa. Então, os mesários, essa equipe organizadora já sabe que vai ter que passar 2 dias em cada escola, porque aquele professor que não votou porque estava de módulo, né, fazendo um estudo em casa, ele não participou, né? Ele pode não estar no dia do voto na escola e ele vai ter direito a votar, né, no outro dia. O engajamento da professorada, como é que é? Vocês têm percebido que tá bom, tá ruim, tá frio, tá quente? Como é que vocês têm visto o engajamento da galera? Tem bastante engajamento, sim, né? A gente tem a participação assim, de muitos professores, graças para a nossa chapa, graças a Deus nos apoiando. A gente, nossa, vídeo de apoiador, eu não sei nem te falar quantos que a gente conseguiu. Sim. E muitas pessoas ainda estão nos procurando, querendo fazer vídeos também, quando vê o vídeo, né, do outro professor. Não, eu quero também, eu quero apoiar, eu quero fazer vídeo, eu quero falar por quê. Então, tá tendo, sim, bastante, muita gente compartilhando, muita gente pedindo acesso, pedindo tudo pra gente poder, para compartilhar com o outro. Esse engajamento tem acontecido, sim, tem sido muito produtivo, né? A gente fica até muito feliz e agradecido e vê que realmente o nosso trabalho rendeu. E como é que a gente trabalha a campanha assim, de sindicato? É feito sobre proposta, sobre ideia, sobre Sim. representatividade? Como é que se dá, de fato, assim, a campanha? O trabalho do sindicato é um trabalho de fiscalização, né? Então, a gente fiscaliza tudo dentro da escola, tudo que acontece, inclusive assédio moral contra o professor e tudo mais. E como que a gente constrói a nossa proposta? Como que a gente construiu a nossa proposta? No nosso caso, da Chapa 2. A gente entrou em contato com esses professores, né, que nos procuram e conversam conosco todos os dias. Uma parte a gente fez de proposta nossa e muitas propostas a gente recebeu deles. Então a gente construiu uma proposta coletiva, né? Que é isso? Eles nos falaram, eu quero isso, eu quero aquilo, tô precisando, a gente precisa de um plano de saúde aqui, a gente precisa de uma melhoria nas e-mails, a gente precisa. Então assim, a gente foi anotando uma internet melhor. Então todo mundo foi falando, eu quero em São José da Lapa a gente não tem, como tem em Vespasiano, já tem a cesta básica, mas não é para todos, né? Tem um limite de salário. Lá não tem também, mas não chega praticamente nenhum professor mais, porque todo professor já ganha o suficiente, né? Eles falam que não precisa mais dar. Eles acham que não não é, mas eles, né, colocam um limite. Vai ver. Né? Pois é, mas não, né, a gente quer sempre melhorar. Além dessa situação, dessa questão do pedido de um suporte, né, de alimento, no caso não precisa ser uma cesta básica, pode ser um cartão,
Né? Claro, Pode ser. Então, né? assim, tem várias, a gente tem todas essas propostas construídas com a categoria mesmo. Então, essas propostas veio construída coletiva. Então, veio Vem vamos dizer deles. assim, de fora para dentro. Exatamente, a maioria. De um querer da chapa, assim. É o querer da chapa, mas a gente quer ouvir eles. Que, na verdade, né? Primeiro a gente quer ouvir eles. A meu ver, é o mais importante. Exatamente. Já metendo a colher. Que nós somos categoria, né? Nós somos professores. Então, praticamente, muitas das propostas que chegaram até a mim, eu falei, essa proposta já é minha. Eu já tinha notado. Quer fazer outra? Porque a gente também tem, praticamente, a gente é professor. Né? Então a gente tem a mesma proposta que eles. Então, assim, muita coisa que chegou pra mim. Muita coisa chega a ser um eco, né? Assim. Exatamente. Não, beleza, isso aí também já tá anotado. Tá ótimo. A gente já colocou aqui. Então a gente quis realmente tocar essa situação, porque é o mais importante. A gente fazer aqui tudo da nossa cabeça, falar um monte de palavra bonitinha e não cumprir, né? Como que é pedido, não convém. Ou às vezes né? umas propostas que nem. Que nem chega, nem né? a própria categoria entende, né? Que está sendo proposto. Falado, né? Tem que ser uma coisa bem. Um diálogo bem aberto, né? Exatamente. Porque não adianta você propor uma coisa que a categoria falou, oi, o que está falando aqui mesmo? Não estou entendendo, né? O que está escrito. Né? Então, assim, se eles participam e é uma proposta coletiva, pra gente é o mais importante. Né? E como é que é, assim, trabalhar com o segmento dos professores, principalmente, né? Não diminuindo os outros profissionais da saúde, mas eu digo, o professor que teoricamente a gente tem o professor como aquele exemplo de conhecimento, do saber, aquela coisa toda. Como trabalhar essa galera, assim? Tem esse peso do ser do informar, do saber em si? O Anderson, nem sempre, né, a pessoa que tem o conhecimento sabe fazer o bom uso dele, infelizmente, né? Isso em todas as áreas. Né? A gente pensa, mas porque a galera da educação vai saber, né, fazer bom uso do conhecimento que tem. Quem dera, né? Se tivesse, a gente teria tantas conquistas a mais. Dado o cenário político que a gente vive, a gente vê. Quem dera, porque assim, a gente com tanto conhecimento, né? Que a gente tem, se a gente fizesse uso desses conhecimentos, né? A gente não teria assim, não estaria deixando a nossa situação enquanto educadores chegar no ponto que está chegando, né? Dentro do município mesmo, eu vou falar Vespasiano no caso, a gente está deixando, eu falo a gente enquanto categoria, porque o sindicato representa a categoria, né? E não dá conta de fazer nada sozinho se a categoria não estiver junto. Então a gente deixa tanta coisa passar, né? Às vezes por medo, porque aqui em Vespasiano a gente ainda está muito nessa questão assim de o fulano é meu amigo, né? Se eu decepcionar, se eu falar de determinada coisa, se eu me expor de determinada maneira, o fulano vai ficar com raiva de mim, né? E a gente tem que saber separar o político da pessoa, né? Essa é uma das nossas funções enquanto educadores também. Então, assim, cobrar os nossos direitos não tem nada a ver com ficar inimigo do fulano ou do beltrano. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente começar a ter essa consciência de que cobrar os nossos direitos não tem nada a ver com a personalidade da prefeita, né? Ou do vereador tal, né? Isso aí, ou muito pelo contrário, é justamente por a gente ser amigo que a gente deve aproveitar dessa oportunidade para fazer essa cobrança. Quando você cita a prefeita, então essa campanha é levada estadual, municipal ou em geral? Ou não? Assim, são dois municípios, né? É o município de Vespasiano, o município de São José da Lapa e abrange o estado de Minas Gerais. Né? Porque o Sindiúti, a nossa subsede, ela é subsede da central. Então, tá todo mundo incluído. Tipo assim, a sua localidade de voto Vespasiano, São José da Lapa e as estaduais dentro de Vespasiano e São José da Lapa. Ok. São as escolas que abrangem, né? Só para concluir o que a Patrícia está, eu acho que mais ou menos que ela quis dizer, essa pergunta que você fez sobre o entendimento do professor, né? Ser bom ou ser ruim. Bom, é muito bom, só que eu acho que falta bastante união. Acho que a gente precisa mais da união deles.
E união, assim, de respeito mesmo. E união com a gente. Porque muitas vezes a gente se sente cobrado, é uma cobrança que eles mesmos escolheram o que está ali, eles mesmos votaram no que está sendo recebido, mas eles não conseguem entender e, tipo assim, votaram, escolheram e querem cobrar da gente, como se eles é que votaram, eles são categoria. Mas né? Vocês não estão sentindo o sindicato mais marginalizado? Que veio uma campanha ferrenha aí para acabar com o sindicato, para destruir a ideia de se organizar, né? Sim. Isso tem sido... O Anderson, a primeira coisa que a gente política, tem que né? falar, né, é da importância do sindicato. E eu vim pensando isso a hora que eu estava vindo para cá, é porque as pessoas... quando a gente começa a falar de sindicato, né, a gente precisa entender que a gente agora não está falando da questão do sindicato a nível de educação só, estou falando de sindicato a nível global. É nacional, vamos dizer assim. E assim, acredito que esse vídeo vai atingir, né, pessoas de todas as classes. A gente precisa entender que se não fosse pelos os movimentos sindicais, né, a gente não teria a nível Brasil a maioria dos direitos que as pessoas têm hoje, né? Férias regulamentares, 13º, licença maternidade, descanso remunerado, né? As horas semanais, né? As 44 horas semanais para os trabalhadores, né? Porque sempre ultrapassava essa carga horária, né? Então, assim, muitos desses direitos foram conseguidos através das lutas sindicais. Sim. O nosso próprio piso, né, salarial no piso do magistério, né, foi instituído lá em 2018. Por mais que a gente estava num governo de esquerda, foi conseguido através de uma luta sindical, né? O Sindiúd, junto com a CUT, tudo. Então a gente precisa entender que os movimentos sindicais são super importantes. Vai uma pessoa, né, hoje, seja qual âmbito for, fazer uma negociação com o patrão sem estar com um sindicato para ajudar. membro do sindicato do lado, né, fazer esse acordo sozinho para ver o que ele consegue com o sindicato e sem o sindicato. Como que ele movimenta uma categoria se ele não tem o sindicato? Exatamente. Né? Então a gente precisa pensar, né, qual que é a importância do sindicato. Mesmo nas questões de negociações, as questões igual o Cris falou, de assédios morais, né? Tanto dentro das escolas, dentro de empresas, as questões de... Quantas pessoas nos procuram todos os dias com esse tipo de situação para resolver? Vai um empregado sozinho tentar negociar com o patrão, né? Eu quero um aumento salarial, né? Ele precisa de uma entidade que o represente. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de querer marginalizar o sindicato, porque se não fosse por essa entidade, né? E querendo ou não, é o que tem, né? É uma entidade que protege mesmo, né? Esse funcionário que realmente está ali do lado dele para tudo, porque todo o suporte que a gente pode dar, jurídico, inclusive, de todas as formas, até de assim, vem na escola hoje aqui me ajudar com isso, a gente sai e vai. Então gente, é isso. Essa semana o programa do Massim teve recebendo um camarada lá e a gente, até esqueci, me desculpa, esqueci o nome do menino lá, ele é um historiador. Aí surgiu a questão do sindicato. Aí eu até postei para eles lá, o sindicato porque a gente, quando fala sindicato, a pessoa só imagina o sindicato fazendo aquele piquete na porta da fábrica, né? Ele só imagina aquilo. É mais ou menos isso, a visão só pensa o sindicato naquilo ali. Só enxerga o sindicato, aquela visão que a pessoa comum tem do sindicato. Eles não falam que o sindicato oferece médico, oferece assistência jurídica, que oferece... Alguns sindicatos têm até convênios com hotéis, essas paradinhas para lazer. E isso não é dito. Parece que o sindicato é só aquela galerinha que faz o piquete fica lá brigando. Mas fazer o piquete é parte, sim, do trabalho do sindicato, gente. Até porque eles não fazem piquete, porque eles acordam um dia e falam assim, vamos fazer um piquete. Exatamente. Tem quando todo chega o processo. Piquete, tem um processo. Tem todo o processo, é verdade. Então, só que o sindicato em si, seja ele dos professores, que é o que a gente está aqui hoje comentando, seja de qualquer categoria, está sendo marginalizado por um grupo e bem orquestrado, e só por empresário, aí os bocó, orelha seca,
pega aquilo pra si e se acha bom pra caramba falar contra o sindicato, fala assim, eu não vou dar um real pro sindicato, eu não vou pagar esse imposto sindical, e achando que ele vai sentar na frente do patrão, vai pedir um aumento, o patrão vai dar. Então vai nessa ilusão que vai dar certinho. Mas por falar em contribuição sindical, o Sindiúti tem essa contribuição, ela é feita, como Sim, como tem, se dá sim. isso? A pessoa que quer filiar, ela preenche uma ficha, né? Entrega pra gente. Nós levamos nas prefeituras, nas devidas prefeituras, né? E é descontado 1%, gente, por mês, 1% do seu salário, né? Para você ter toda essa ajuda, né? Todo esse apoio jurídico, o nosso apoio, né? Porque qualquer situação a gente desloca, assim, desde que a pessoa seja filiada, vai com ela lá. Já fizemos até para quem não é, né? Para ajudar, faz essa distinção. né? A gente faz para quem não é, a gente vai atrás. Seria né? a minha pergunta sequente aqui, ó, que você falou sobre né? Porque a gente tá vendo que a pessoa tá desesperada, tá precisando, mas vão ali comigo. Vamos sim. Eu acho, né? Me leva ali, vão comigo, senta na frente da minha diretora, conversa com ela, conversa com o ciclano, vai na prefeitura comigo, conversa na secretaria. Tudo porque isso. Porque na hora que a pessoa te liga desesperada, né? No domingo, 4 horas da tarde, você vai ajuda. Você não vai atender o telefone e falar assim, você é filiado? Você é filiado ou você não é? Tem a questão, qual que é o problema? O que eu posso ajudar? De maneira alguma, ninguém nunca, né? A gente só nunca o apoio jurídico que a gente como. precisa realmente que seja. Agora, um assédio, né? Uma situação que você pode ir na escola para ajudar aquilo ali. Porque quando é um assédio ou um problema, não tá chegando num professor só, não. Tá chegando todo mundo ali dentro. Então a gente vai lá sim. A ponta do novelo foi aquilo ali. Exatamente. Mas geralmente quem pratica aquele ato pratica costumeiramente. Exatamente. E não pratica com um professor, vai praticar com praticamente todos. Aí um tem coragem de denunciar. E a questão desse aconchego, desse apoio, é a questão até cidadã, né, gente? Com certeza. A pessoa que, principalmente a que presta um trabalho público, ela não pode se limitar aos meus, né? Exatamente. Ou às minhas cores, né? Então a gente tem sim esse desconto sindical de quem é filiado, de 1%. Porque agora né? não tem mais aquele desconto compulsório, né? Igual acontecia aquele. Tem gente que é muito apaixonada com o salário, gente. Você vai tirar 1%, o pessoal fica chateado. É muito dinheiro. Como é que é o convencimento para essa galera? Ou não tem? Como é que eu acho super válido. Eu sou Belo Horizonte, eu sou professora em Belo Horizonte, estou aqui. Eu sempre contribuí com esse 1% do meu salário nas duas redes, porque eu preciso deles. Eu preciso do sindicato, eu sei que eu necessito. Né? Então, assim, essa consciência, eu acho que ela vai se formando. Né? Muita gente forma essa consciência rapidinho, lê, entende, e muita gente fica ali perdido. Não, mas eu não vou filiar. Mas eu tenho que... É igual você falou, eu sou apaixonado pelo meu salário, eu não posso doar 1%. Esse 1% dá pra eu comprar bala, né? Porque eu acho que dá isso. Dá pra eu comprar um chiclete. Então, um Uber rapidinho. Acho que nem um Uber, né? No Uber não dá, não. Vamos voltar pra bala, pro suco, né? Pra coxinha. Que isso dá. Mas, né, gente? A gente tá aqui, continua trabalhando, continua ajudando, indo na escola pra que serve, e fazendo por onde. Porque vem a pergunta seguinte, para que serve esse valor dessa contribuição? O povo deve achar que é para poder, né? Sei lá, né? Mas quando se tem, né? A gente lança mão de uma greve, de alguma coisa assim, né? Precisa de faixa, precisa de fazer folheto para poder, né? Panfletar nas portas das escolas, precisa de carro para poder transportar. Precisa do diretor pegar o carro dele, dirigir, tá na escola, né? Precisa pagar e entregar para todo mundo. Para poder levar o pessoal para greve, porque né, tem o pessoal do estado também para levar para uma mobilização lá na Praça da Assembleia. Precisa de alugar local para fazer assembleia quando é nas cidades aqui, né? Que é Vespasiano, São José da Lapa. Precisa de pagar o café que a gente vai oferecer pro professor que vai vir na assembleia. A gente tem que pagar o café para ele. Esse café é o quê? Um buffet, tem sempre, né? A gente sempre faz suco, refrigerante, água, coxinha, empada. Então esse dinheiro aí, gente, é para isso tudo. Vai fazer a participação? Então, boa noite, gente. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, não, mas é porque a gente tem as duas representantes do sindicato da Chapa 2, então nós vamos ler algumas perguntas aqui. Não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas tem algumas perguntas que são interessantes e eu acho que é pertinente para elas responderem. Quero agradecer o Ronaldo Protocolo, Ronildo Ferreira nos assistindo, Leonete Pires,
A Ciane Carolina, chapa 2 é a melhor. Ciane Carolina, precisamos de pessoas combativas como a Cris e a Patrícia. O Alvani Rodrigues da Cruz, boa noite meninas e menino. O Fábio Soares, que é um grande parceiro também nos assistindo. E tem duas perguntas pertinentes. Ui! Vou até pular da Leonete. Quase caiu o celular, gente. Uma pergunta que veio aqui do Denilson Nascimento. Vocês acham que houve, durante esses anos, um processo por parte do Estado e da Prefeitura de desacreditar o sindicato? Se sim, no que isso está refletindo nessas eleições? Depois é do Fábio. Quer responder, Paty? Pode responder. Qualquer uma, gente. Eu acredito que sim. Nosso governo estadual, né? A gente vê o nível que a gente tem de governo estadual que tem aí, né? Desacreditando o movimento sindical o tempo todo. Ao passo que né, vem até multando, né, o sindicato pelo movimento que fez grevista ano passado, né, um movimento legítimo, um movimento constitucional, de direito, né? De direito, né? E a gente tem uma prefeita educadora, diga-se de passagem, né? Ela já esteve, talvez ela tenha esquecido, mas ela já esteve, né, em movimentos de greve, de assembleias. Ela já foi, quando ela recebia só o salário de pedagoga, né, ela ia pra luta, ela fazia movimentos, ela fazia caminhada, ela fazia passeata, ela fazia paralisação, ela fazia essas coisas todas, Anderson e Lucas, quando ela recebia só o salário de pedagoga. Aí agora que ela recebe salário de prefeita, ela esqueceu disso. Então ela não atende mais sindicato, ela não responde ofício, ela acha que ela simplesmente esqueceu o que é fazer parte de um movimento. Lembrando que ela é professora. Lembrando que ela é pedagoga, né? Ela era, né? Porque ela aposentou, agora ela é prefeita, agora ela é presidenta da Grambel. Então, assim, a pessoa quando sai do patamar de um movimento que ela já fez parte, eu acho que ela deleta tudo, né? Então, sei lá o que a pessoa esquece. O que acontece? Então, ela esqueceu desse tipo de movimento. Ela acha assim, não preciso mais atender essa galera, não preciso mais pagar o piso, eu não preciso mais pagar um vale transporte, pagar um eu não retroativo preciso de pagar nada. retroativo de salário que eu dei para esse pessoal, eu não preciso fazer um concurso público, eu não preciso fazer eleição de diretor, eu não preciso fazer um novo estudo do plano de carreira, eu não preciso de nada disso. Porque tudo agora ótimo, né? eu não tô no chão mais do movimento sindical, né? Eu não sou mais dessa galera, então pra que eu vou fazer parte disso? Né? Então ela simplesmente esqueceu e ela tá se lixando pra categoria da qual ela fez parte um dia. Isso pra não falar outras palavras, né? Então eu acho que é isso aí. E a dona Ilse tá virando assim, a escola Zema, ela tá fazendo bem feito. E isso não foi um elogio. O Marcelo Paulino também está nos assistindo, a Janaína dos Santos nos assistindo. E tem mais uma pergunta aqui que é do Fábio Soares. Então, assim, como são duas sindicalistas que estão concorrendo, gente, a gente vai tentar dar prioridade a algumas perguntas para a gente ver se a gente consegue também ter algumas opiniões e quem sabe a gente consiga também esclarecer algumas dúvidas. Fábio Soares, senhoritas, uma pergunta. Qual a opinião das senhoritas a respeito do homeschooling do Brasil? Bom, ruim. Bom, ruim, por quê? Deixa eu responder então, não conheço. A questão do estudo remoto, né? A gente teve que abrir muito. Em casa. Teve que abrir muito mão dele na pandemia. Né, foi uma coisa totalmente nova, mas que a gente teve que aprender à marra, né? E naquele momento foi a coisa que deu para fazer, foi o que a gente precisou lançar a mão, mas que a gente percebeu ainda que o Brasil não está preparado ainda para atender, né? Para dar demanda, conta, né, dessa demanda, até porque a gente sabe que tem por incrível que pareça, né, dentro da nossa sociedade totalmente tecnológica, a gente não tem ainda muitos lares, muita comunidade que não tem acesso total à tecnologia,
né? Então, assim, muitos alunos ficaram prejudicados por essa questão e, assim, não tem a família também para dar esse suporte. A pergunta do Fábio, se tratando de seu Fábio, acho que a pergunta, ele coloca isso, como a homeschool, como ela realmente é, por exemplo, nos Estados Unidos. E essa ideia de se criar aqui também algo parecido, né, que veio do governo chamado Mito, né, que está por aí, que queria fazer também, implantar isso aqui. Que era deixar a criança estudando em casa, é isso? Estudando em casa. Acho que ele não está preocupado com isso que aconteceu durante a pandemia de urgência. Ele está perguntando o que a gente acha disso. O que a gente acha desse implante, dessa ideia, desse tipo de ensino, assim. Eu acho que não está preparado. Eu acho que um dos objetivos da educação também é a questão da socialização, né? Estudar em casa, você vai estudar com seu pai, com a sua mãe e o encontro tudo, com né? o colega. Eu acho. Né? E a escola em si, e a socialização, e o todo. Eu acho que a pergunta não foi direcionada a mim, mas eu vou me meter nesse meio aqui um pouquinho, porque eu acho que é o seguinte: no primeiro aspecto, a gente tem dificuldade estrutural, né, de se fazer. Por exemplo, nós estamos aqui transmitindo, pegando a internet no celular, porque o nosso Wi-Fi aqui estava muito fraco. Exatamente. E aqui ainda tem Wi-Fi, tem lugar que a gente não consegue nem tê-lo. Então, para a gente pensar nisso, a gente precisa disso. Estrutura. E tem a questão da família também ter a condição de fazer esse estudo, ter essa estrutura também. Exatamente. E tirando essa questão estrutural, tem a nossa questão cultural envolvida. Isso. Aí, a nossa questão cultural qual que é? O envolvimento da criança, participativa, junto todo mundo, dividindo várias pessoas, o mesmo ambiente e aprender a conviver. Quando a gente estimular uma outra ideia, uma outra dinâmica de ensino, aí talvez a gente passa a pensar nessa possibilidade. Eu acho que, como a gente não tem estrutura e nem tem cultura, ou culturalmente isso não foi discutido ainda, é uma coisa muito embrionária e que vai demandar um tempinho bom para isso começar a ser uma discussão mais abrangente, mais séria. Com certeza. A Leonete Pires perguntando aqui, porque eu pulei a pergunta dela. Leonete, desculpa que eu tinha perdido sua pergunta, agora eu achei aqui. Leonete Pires, vocês fazem defesa da escola pública e saúde pública? Ou é da escola privada? É papel do sindicato a defesa do serviço público e de carreira? Como o Sindiúte vai se posicionar em relação à reforma administrativa do rosa e o laranjado? Já conseguiu? Grande Leonete, beijão no seu coração aí, querida companheira de luta. Laranjado é o Zema? Laranjado é o Zema? Laranjado deve ser, né? Pois é, então. A gente está sabendo, né, ficamos sabendo junto aí dessa reforma perversa que está sendo feita debaixo por trás pelas nossas costas aí, né? Esperamos que saúde e educação, né, onde que temos representação sindical, né, a gente possa se unir nessa aí para a gente poder tentar, com certeza vai ter mais coisa para nos prejudicar do que para nos beneficiar, né? Porque a gente sabe que esse governo não faz nada para que nos beneficie de alguma forma. Então, acho que a gente vai precisar unir forças, né, para poder a gente trabalhar juntos nessa questão aí dessa reforma administrativa, né, unindo forças e sim, até trabalhando também em prol de outras categorias, né, dentro da prefeitura, dentro da prefeitura como um todo, né, o setor administrativo e outros aí que não tem um representante sindical, né, não tem um movimento sindical, né, eles são tão prejudicados por isso, né, estão 6 anos sem reajuste nenhum, né, desde o início do primeiro mandato da prefeita, 2017, que esses funcionários tiveram reajuste, estão 6 anos, gente, 6 anos sem receber um reajuste, 6 anos, imagina o que é isso? As pessoas estão 6 anos sem receber um reajuste, então precisa de alguém para lutar por eles também, para eles verem, né, a falta que um sindicato faz dentro desses setores, né? Em Vespasiano só tem o sindicato da saúde e da educação. E eu e a Leonete, a gente conversa bastante, a gente troca bastante ideias nos bastidores aí. A gente procura se afinizar bastante nas nossas conversas para poder tentar colocar em sintonia, né, a educação e a saúde dentro dessas coisas que dá para poder ser em comum entre as duas.
Essa questão da reforma, o que é que de fato vocês acham que mais pesa? Não ter concurso, praticamente acabar com o plano de carreira? O que é o mais arregaçado nessa proposta de reforma que está vindo aí? O que eu já vejo, né? Tudo junto e misturado, né? Aposentadoria, é o concurso público que aqui já vai para 11 anos que não tem, né? É o plano de carreira que a gente não sabe o que pode mexer nele, né? E o pior de tudo, o que pode estar fazendo sem nosso aval, sem o nosso conhecimento principalmente, né? Quando a gente assustar, essa reforma já está lá na Câmara para ser votada. O nosso maior medo é que isso aconteça, porque nada do que acontece dentro desse governo é feito às claras. Mas isso aí, a gente está tratando de Estado ou município? Município. Tá. Porque, eu tô falando agora de município. Porque nada que está dentro desse governo, Anderson e Lucas, nada dentro desse governo municipal é feito às claras. Nada. É porque escondidinho, e na hora que a gente o municipal tem um controle muito grande da Câmara, então fica mais tranquilo essa situação. E o governo do Estado, pelo que eu tenho visto também, tem um controle muito grande também da deputada. É um controle, mas não chega nada na gente, né? Felizmente tem uns deputados bons dentro da Assembleia lá que estão fiscalizando bastante, né? São muito participativos, são muito combativos. Mas dentro do nosso legislativo me preocupa bastante o silêncio e muitas das vezes talvez a falta de esclarecimento de algumas pessoas do legislativo, porque assim eu temo que esse projeto possa chegar lá a ser votado sem que os principais envolvidos, que somos nós, os funcionários, eu não estou falando a educação, eu não estou falando a saúde, eu estou falando os funcionários da Prefeitura de Vespasiano, sem que nós saibamos que essa reforma exista. Sem que nós tenhamos conhecimento, sem que nós tenhamos participação, sem que a gente saiba de que realmente se trata. Porque tudo que for municipal aqui vai funcionar bem ao prazer da administração. Isso aí é público e notório. Dificilmente a gente vai conseguir ter um embate lá dentro, porque não existe quem vai fazer esse embate, né? Nós temos 17 vereadores que todos são uma situação. Há quem fala que o Bolf é a única posição, só que eu não entendo o Bolf como oposição também. Eu só acho que ele só se coloca pontualmente ali no que interessa a ele, ou se coloca lá, mas indiferente do que ele se coloca, ele já sabe que é voto vencido, não faz tanta diferença. Então, assim, não dá pra gente pensar numa oposição dentro de Vespasiano hoje, né? Aí é complexo. Aí eu acho que tem que ser um convencimento da gestão mesmo, porque você convencer os vereadores para ficar contra a gestão demanda um trabalho muito forte de conscientização e de se fazer representar lá dentro, coisa que eu nunca vi categoria nenhuma fazer. Até porque não tem nenhum ali que é funcionário de carreira, né? Então eles não sabem. Para eles é indiferente ali se tem uma reforma previdenciária que vai estar prejudicando os funcionários. Não, mas né? se você às vezes abordar eles vão sim pegar a sua ideia, fazer um requerimento, aprovar o requerimento e boa, porque aí está aprovado, mas... Daí a ter coragem de lutar contra, né? Outro processo. Então, é literalmente nesse sentido que eu falo. Não falo do discurso, do conhecimento que a gente tem por própria experiência, do que aquilo vai reverberar, se aquilo vai produzir para frente. Então, é complexo, gente. Eu falo sinceridade. Eu penso, você aí, que seja qual categoria estiver, trabalhando na nossa gestão, você tem que ficar muito atento, né? E aí é que você tem que fazer um sindicato forte, que a única voz que você vai ter a seu favor vai ser essas pessoas que se prontificam e vão colocar à sua disposição. Então, no caso, como que hoje a gente está trabalhando com o Sindiúte, eu acho que você que é da categoria, você tem que se inteirar, tem que busca uma das duas propostas. A gente tem 2 chapas, são só 2 chapas? São só 2 chapas. Então, a gente tem 2 chapas, tem chapa 1 e chapa 2. Essa aqui é representada pelas meninas é a chapa 2. Né? A chapa 1 eu não a conheço por não ter tido tempo hábil da gente tratar e sentar e conversar. Né?
Aí as meninas estão aqui trazendo a sua proposta, colocando a cara a tapa. E mais do que trazendo a sua proposta, pelo que foi dito, está trazendo a proposta da categoria, né? Exatamente. E foi construída com a categoria. As várias mãos, as várias cabeças pensantes, colocado no papel e levado para a chapa. E estamos aí, com a chapa 2, carregando essas ideias. E Lucas, como é que nós estamos aí? Nilson Medrado, boa noite meninas. Já ia perguntar cadê a Patrícia, não estava reconhecendo. Obrigado, Nilson, pela presença. O Denilson Nascimento, vocês podem explicar como funciona a numeração dos registros das chapas e como isso está sendo usado eleitoralmente? Pode explicar. Gente, o registro da chapa ela é feito pela ordem que a chapa é registrada, né? Então, por exemplo, a chapa 1, ela fez o registro da chapa antes do nosso registro. Então, ela foi registrada como chapa 1. E nós fizemos após a ela e ficamos registrados como chapa 2, né? Mas a gente tem aí várias falas, né, ocorrendo e tá se fazendo uma mistura, né? Porque a chapa 1 da Central, né, ela tá relativamente apoiando a chapa 1, que é subsede Vespasiano Santa da Lapa. Então o pessoal está confundindo isso aí. Eles mesmos estão confundindo isso aí. Não estão conseguindo entender que existe então duas chapas 1, né? A chapa 1 da Central, que é a nossa Central, né? Que é única. Que é única, só tem uma Central. E a chapa 1, que é subsede Vespasiano Santa da Lapa. E a chapa 2, que também é subsede Vespasiano São José da Lapa. E tá surgindo né? um fake aí, né? Que tá falando que a nossa chapa, a 2, né? É Contra oposição a Central. à Central. E não existe isso. Nós somos a Se da nós Central. fôssemos oposição à Central, a gente não iria nenhum tipo de movimentação, né, que fosse convocada a eles. E se a gente fosse contra, a gente nem tinha registrado uma chapa, vocês não concordam? Por exemplo, se a gente é contra a Central, que nos assiste, eles iam deixar a gente registrar uma chapa? Né? Então é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Criou-se esse fake, né, para realmente fazer as pessoas ficarem confusas, né? Que quem é leigo fica confuso. E pensa bem, se a gente fosse contra a Central, gente, a gente conseguiria registrar uma chapa? Esse o pensamento que vocês têm que ter. Não, mas né? é E engraçado. a gente não participaria de movimentos, né? Todo movimento que a Central faz de greve, de paralisação, de todos, a gente está lá. A gente está né? lá, a gente participa, escreve A gente ofícios, sai de ônibus protocola. aqui, de van, Então, tá em todos os movimentos lá. Se a gente fosse oposição, a gente... como é que a gente ia estar andando junto? Não, mas é meio aí ridículo. Aí que está o certo daquela pergunta que eu fiz primeiro. Lembra quando eu falei sobre se o professor é inteirado, se o professor é inteligente? É isso que eu te falo. Ou você, professor, meu camarada, você que fala assim, pesquisa aí. Olha aí, você não pesquisa não, velho? Tudo que chega na sua é igual passarinho, tá lá de boca aberta, já vai engolindo. Não é possível, Exatamente. mano. Tipo assim, então, a gente de forma geral, às vezes a gente fica assim, até meio abismado quando escuta isso que vocês estão dizendo aqui, imaginando que pessoas que são de uma categoria, igual eu te falo, que seria o dono do saber, né, que afinal de contas são nossos mestres, não se dá o trabalho de fazer um comparativo, fazer uma pesquisinha básica, rapidinha. Aí é triste também, aí é triste. Mas é isso que facilita o tipo de coisa que acontece no nosso país, né, gente? A gente elegemos de tiriricas a mito. Então é desse tamanho. A gente não deveria cair nessa esparrela, mas a gente cai, né? Infelizmente, o poder de comunicação, ele é gigantesco. E a nossa preguiça de pesquisa nos joga nos buracos cabulosos. Então, assim... mas também, vocês não são só professores que votam, a gente tem as pessoas também mais simplórias, mais humildes, que participam do corpo do colégio, da escola, do corpo estudantil. São funcionários da educação também. Mas aí a gente tem que, de qualquer forma, chamar a atenção dessa galera aí para se inteirar do que interessa diretamente a ela, gente. Porque quando você fala na chapa, na representação de uma classe, isso interessa a ela. É interessante que ela busque informação, né? Não pode cair nessa bobagem de ouvir qualquer coisa. De ouvir qualquer coisa, é isso mesmo. Exatamente. O
Fábio Soares, como sempre, nosso amigo. Thales Oliveira, por gentileza, convida todos para um forró gratuito. E amanhã, domingo, às 16 horas, na Praça de Esporte de Vespasiano. Olha. DJ Luz e participação do cantor Pedro Araújo. Projeto Incentivo Cultura, Forró e Valorização dos Artistas e Cantores de Vespasiano. Espero todos vocês. Abraço, Thales Oliveira. Tá dado o recado, Thales. Obrigado pela participação também. O Fábio faz tipo uma oposição à fala, apesar que eu acho que o Neném comentou que era estudar, mas professoras, homeschools não é estudar com pai e mãe, por favor, senhoritas. Dentro desse comentário, ele vai pegar, junto na fala da Leonete, onde vocês fazem, se ela pergunta se vocês fazem defesa da escola pública ou da escola pública e saúde pública, e ele fala: senhorita Leonete, tem como comparar o mínimo de qualidade entre o ensino público com o privado? Pelo amor de Deus, Leonete Pires, o ensino público é pífio. É pífio demais para poder fazer qualquer comparação. Primeiro as crianças, primeiro o ensino lá na última décima da casa ou dácima da casa, exponencialmente, final podemos falar de salário, reajuste. Primeiro mostra serviço, depois fala de salário. Assim funciona o setor privado. Com eles temos os primeiros dos primeiros, mais uma vez, primeiros lugares em qualquer aluno concursado. Deu para entender o raciocínio do Fábio? Ele fala o seguinte: escola privada é escola privada. O must. Exatamente. Escola pública é a bosta. E que os professores não têm que falar de salário, primeiro tem que mostrar serviço. Grosseiramente falando, é isso que ele está dizendo. Mas o Fábio, ele tem dificuldade de entender o poder público. Ele tem muita dificuldade de aceitar o Estado como gestor das coisas. Entendi. Então ele é avesso ao Estado. Então, por exemplo, você está aqui falando que você merece ganhar bem, independente da qualidade de ensino. Tinha que ser com a escola privada, então, não na pública. Entendeu? A treta, ele fica muito chateado de ter que pagar o dinheirinho dele lá para você ensinar o meu filho a estudar. Entendeu? Olha. Que coisa chata, né? Aí eu vou discordar dele, porque eu como funcionária pública e professora pública, né, e eu faço meu trabalho, né, há 27 anos e muito bem feito. Né? Quantas pós-graduações a gente busca, né? Quantas vezes a gente tenta entender. A gente lida com muitos problemas e, assim, todas nós buscamos demais estudo, corre atrás demais para poder ouvir uma coisinha dessa. A gente não pode tentar comparar a estrutura de uma escola particular com a estrutura de uma escola pública. Né? A gente começa por aí, na estrutura, e a gente tem que ver que isso aí é a questão, né, administrativa. Começa, né, a questão das administrações. E segundo lugar vem a questão das famílias, né? Nas escolas. Quais as famílias que a gente atende, né, na escola pública? Na escola particular... É bem diferente, né, gente? Diferente. Por as pessoas estão investindo dinheiro ali, né? Então, assim, a cobrança com os filhos é totalmente diferente, porque a escola pública a gente vê a carência da família. O ambiente é totalmente distinto. Mas não quer dizer que a escola pública não produz grandes não atende o aluno, né? E não tem grandes professores também. Tem muita gente. Eu tenho ex-alunos que são médicos, eu tenho ex-alunos que são engenheiros, eu tenho ex-alunos que são veterinários, eu tenho ex-alunos que são e tem também que são recepcionistas, tem também os que trabalham no supermercado, e tem, gente, não, eu tô falando porque isso aí é uma escolha, né, de cada um quando vai crescendo ali dentro. Já que ele quer medir, mas só o professor e a escola. Já que ele quer medir, né, pela questão da privada. A nossa questão hoje... Não pode desmerecer o professor que está na escola pública, né, em prol do professor que está na escola privada, né? Então, e dentro desse, quase nesse mesmo embate, nessa mesma discussão, tem a questão da escola militar. Você lembra quando começou a surgir esse debate da escola militar? Aí eles tentam falar que a escola militar ela produz melhores alunos, etc. Porém, também tudo parte de estrutura, né? Não tem a ver ser militar ou deixar de ser militar. A questão é estrutural dentro da própria escola. A escola boa, por exemplo, você pega um Bernoulli,
Lá não é militar, lá vai ter gente boa pra caramba. Não é fato. Porque a exigência lá é gigantesca. Lógico. Aí você pega o Renato, não vai ter condição de competir, independente de qualquer coisa. Não é nem pra pôr em competição, né? Mas, porém, não impede. Nós temos muitos alunos do Renato dentro de Profissões grandes empresas aí. E grandes profissionais com doutorados e etc. O nosso amigo Fabrício é um exemplo muito bem disso. O próprio Tim Duque com 2, 3 faculdades. Nascido e criado na periferia do Morro. É isso. Então a gente é muito tranquila essa relação do querer, do saber, do produzir, né? Do produzir conhecimento. Ele parte muito mais de quem vem buscar do que quem vem entregar. E aí, agora, comparar a estrutura é inviável, não é possível. A Ceane Carolina, a Constituição Federal destaca que a educação básica é gratuita e obrigatória e que todos devem frequentar a escola dos 4 aos 17 anos, tanto a escola privada como a pública. A Leonete, Denilson e quem mais faz parte da Chapa 2? Não, mas acho que ela está perguntando aqui, acho que ela perguntou aleatório. Vocês podem me falar quem faz parte da Chapa 2, por gentileza? Quem compõe a Chapa 2? Além de eu e Cris e Denilson, a Ciane também, Flávia, Leandro, Avites, Tiago, Wendel, João Martinho, Ana Maria. Deixa eu ver, vamos lá, porque é muito nome, então a gente tem que lembrar. Eu tô lembrando pela carinha. São 13 pessoas, né? Maria. Quem que a gente esqueceu? Vamos lá. Que é muito nome pra gente lembrar, mas não, gente, recapitulando, são 13 pessoas participantes. Então tá bom. A Ceane Carolina, a chapa central ela é única. Ana Silva, meninas maravilhosas, Chapa 2, União e Luta. A luta é coletiva e diária. Sueli Félix Barbosa, nossa eterna professora de Geografia do Morral. O analfabetismo brasileiro está presente em todas as gerações. A Nilza Medrados, só tem uma chapa? Não, Nilza, são 2, né? A Chapa 1 e Chapa 2. Exatamente. Nós somos a 2. A Sueli, passando ainda para abraçar minhas amigas queridas. Manda pra ela também um abração. Samira Santana, o índice de alfabetização está precária. Leonete Pires, Dali Patrícia, segunda a sua resposta no Fábio, porque ela fala o Fábio tá falando aqui pra me fazer a pergunta que ele fez do STF, que eu perdi aqui, deixa eu ver aqui, Fábio, que eu não gosto de você passar batido. Então, pera aí, só um segundo. STF tá pera aí, deixa eu ler aqui agora, achei. Na visão das senhoritas, foi uma boa decisão, um novo entendimento do STF, Gilmar Mendes, a respeito de uma taxa que o sindicato pode fazer sem a concordância do trabalhador? Lembrando que na atual lei a contribuição ainda está em vigor, porém a concordância do trabalhador. Diferente de antes, que o trabalhador, para parar de contribuir automaticamente, deveria se existir uma não concordância relatada depois do automático desconto. Compreendeu a pergunta? É porque antes era compulsório. O desconto. A Patrícia até falou sobre isso já. Eu falei que não está se cobrando mais, tem mais de 5 anos que não se cobra mais. E dado a política de hoje, os próprios hoje o próprio patrão estão te entregando carta para você não pagar o sindicato, para facilitar o seu não pagamento. O seu não pagamento. Ceane Carolina, existem Mas deixa eu responder pra ele. Pode, eu fico feliz quando alguém responde o Fábio. Deixa eu responder pra ele. Não, eu acho interessante, eu acho que nada deve ser compulsório. Eu acho que deve ter autorização da pessoa, do empregador, sim. Eu acho que tem que ser de bom grado, entendeu? Pode ser obrigatório, não, né? Eu acho que não tem que ser obrigatório. Só lembrando, gente, a campanha do Sindicute, ela é baseada nos sócios, beleza? Quem é sindicalizado. Então, não tem ninguém que não seja afiliado que não participa do processo. Então, tipo assim, essa demanda, para esse tipo de campanha em si, ela é irrelevante, porque ela só é quem é afiliado que participa dessa campanha e elege os seus representantes. Beleza, Fábio? Então, lembra disso. O Sindicute só trabalha e só faz campanha para quem já é sindicalizado. Então, isso aí não tem a menor relevância na discussão aqui, beleza? A Ceane Carolina, existem muitos professores com pós-graduação, com mestrado e doutorado e são ótimos profissionais e que precisam sim de valorização salarial. Então talvez a gente ganhe pouco teórico, nem porque a gente não tem muita qualificação, Fábio. Porque já vi o pessoal psicólogo aqui,
Exatamente. O Juliano Marchioli, que é dos Marchiolis Podcast. Muito bom esse papo. Boa noite e muita paz a todos. Obrigado, Juliano. Lembrando... Que dia que eles estão transmitindo? Juliano, se eu não estiver enganado, são nas quartas-feiras. Quarta e sexta ou quarta? É a última vez que eu vi era sexta. Não, mas então eu acho que é isso. É quarta e sexta. Depois, Juliano, só manda pra nós, mano. Manda pra nós, Marchioli. Lembrando que o Juliano é um grande contribuinte nosso ali, mora no Morrol, tem o seu podcast ali também, juntamente com o Márcio Antero do Interativos Podcast, Marconi Santos. Morrol tá bem servido de podcasts ali, então Morrol tem jeito de Morrol. Animal, não é foi mal. E a Leonete Pires com as mulheres protagonistas, a Marijane com a página com Fiscalizando o Vespasiano e o Enécio Miranda, que é o Vespasiano no mapa. Grandes cidadãos aí tentando melhorar cada vez mais. Lembrando que hoje saiu a nossa entrevista que nós fizemos pro Fiscalizando Vespasiano, tá? Curta lá, pessoal, dá uma... O Instagram da Marijane tá lá. Assiste lá, gente. Não, da Marijane não, do Fiscalizando. Fiscalizando. É a Marijane Botelho. Tá lá na Fiscalizando Vespasiano. Isso. Abração a Marijane aí, que fez uma entrevista bacana com a gente aí. Gostamos demais. Elisângela Oliveira, boa noite. E o Juliano mandando aqui, o programa é às quintas-feiras, às 20 horas. É isso aí. Só pra lembrar as duas senhoritas, que dia que é a eleição? E de novo perguntando, como que as pessoas só votam quem é sindicato, só vota quem é filiado ao instituto, né? Exatamente. É dia 24, 25, 26, 27 e 28 de abril. A próxima semana inteira. A semana toda. E só vota os filiados do Sindiúte. Quantos filiados que o Sindiúte tem hoje? Tem a conta aí certinha? Não tenho. Certinho não, mas por volta de 500. Pensando bem, até pouco, né? É pouco. Muito. O município desse tamanho é 2 municípios, né? Que são Vespasiano e São José da Lapa, pouquíssimos. Né? Outra pergunta. Qual que é a função? Por que os cidadãos não conhecem tanto e nunca ouvem falar dos sindicatos? Porque eles não querem. Mas quem tá perguntando? Porque eles não buscam saber, né? Acredito. Cadê aqui? Eu perdi minha pergunta. Deixa eu ver. Porque muita gente busca saber, muita gente quer conhecer. Eu perdi a pergunta. Nossa, Perdeu o cidadão? Perdi. Perdeu o cidadão, Não, é porque mas de forma geral, quando a gente publica nós temos o grande defeito que a gente não sabe concentrar as publicações. Sim. Quando você publica em várias páginas, aí quando a gente vai, tanto que eu tinha perdido a pergunta da Leonete, eu peguei esse telefone aqui, porque eu tinha perdido, porque quando a gente caça nas outras páginas, aí quando você volta pra página as perguntas somem. Sim. Então é por isso, desculpa. Mas eu acho que a pessoa, né, que não tem conhecimento do sindicato deve estar começando no mercado de trabalho agora, né? Porque o sindicato está atuante na vida da pessoa o tempo todo, né? Às vezes ela não busca realmente entender como é que é esse trabalho. Independente do setor público ou privado, né? O sindicato sempre existiu. Não, eu tenho essa dificuldade, porque eu sou do sindicato. Não, mas é engraçado. Da construção civil também, e eu sempre ouvi que o sindicato não presta, o sindicato só te fode, o sindicato... Então, assim, até a gente que é um pouco instruído, as informações do sindicato era pouco, mas do meu sindicato eu acho que já é uma política também de fazer isso aí com as pessoas, né? Os próprios políticos não gostam. Você acha que os políticos, assim, você acha que os prefeitos gostam da gente? Não gostam, porque a gente tá ali cobrando deles todo o tempo que eles têm que fazer. Então já vem o quê? Uma manipulação, né? Pra realmente todo mundo falar mal do sindicato. Marginalizar o sindicato. E isso realmente acontece, porque a gente vê. Você conversa com a categoria, você explica e elas continuam sem entender muitas vezes, culpando a gente muitas vezes de muitas coisas que eles escolhem, né? Então falta o quê? A consciência que a gente está junto com eles, né? A gente tá, por isso que a nossa chapa se chama União e Luta. Então a gente está junto e que nós somos a categoria, nós dependemos da categoria. Como que a gente faz um movimento sem a categoria? Como que a gente movimenta qualquer situação e consegue alguma coisa sem a categoria? Então, assim, nós somos a categoria. Então, cabe à categoria entender que é eles, que todas as decisões, tudo que a gente entrega, foram eles que escolheram. Né? A gente não escolhe, a gente só está ali para demandar o trabalho. Quem escolhe é a categoria. Então, você não me perdoa, que eu fiquei até com vergonha da senhorita agora. Porque em 2019, quando começou a pandemia, a gente ia fazer uma reivindicação para os meios oficial. Aí o sindicato passa na porta, eu tô falando, vamos, o pessoal, o cara falou, quem for, vou mandar embora. Aí eu falo que até eu ele te manipulou, né? Mas não, sério, até eu que sou um pouquinho de luta, eu já... Ai, que medo. Vou não, e eu não fui, eu não minto, eu não fui. Eu falei, tá vendo? Então assim, não, tem hora que a gente é mal informado
E é complicado, assim. Eu quero falar Tem medo também de ficar informado, né? Isso é complicado. É isso, né? Ô, gente, mas eu vou falar com vocês com sinceridade. Não subestime essa ideia da pessoa não ver o sindicato. Eu falo com vocês na real porque é o seguinte: eu pertenço a uma classe que o sindicato é comercial. E vou te falar com você, gente, ele não existe. Ele não existe. É sério. Ele é de gaveta, ele não faz pauta nenhuma, ele não faz briga nenhuma, não faz nada. Mas É a gente outra tem que coisa, pensar né? também, Anderson, que existe um sindicato, né? Que é mais de cunho patronal e o mais classista. Que é o nosso A caso. gente não pode esquecer disso, né? Que tem aquele que é o mais... Você vê que tá mais naquela coisa de ficar mais assim, cheio de dedos com o patrão, né? Aquele povo que você não vê muito pôr na cara pra bater, né? Então, é importante a gente começar a observar essas coisas também, né? Quem que é que tá na frente ali, que você observa, que aparece... Quem que tá lá? Que põe o dedo na ferida, Exatamente. né? Que não tem medo de falar e nomear pro patrão ali, né? Esse é o patronal, é aquele que tá pondo a mãozinha na cabeça do patrão. E já tem já tem o classista que chega ali, que põe a cara e que fala, olha, prefeita, Discute, né? que responde, Olha, governador, né? Olha a categoria, o negócio é assim, vamos pra luta, né? Aí tem a Leonete. E tem a Patrícia, tem a Cristiane, tem a Chapa 2. Exatamente, né? total. A gente sou Leonete, porque a Leonete tem uma referência maior. O nosso cunho é classista. A gente não tem medo de nomear A, B, C aqui, não. Então, assim, quando o sindicato é patronal, né? Que é aquele ali que vai ali e passa a mão, né? Chega lá e toma um cafezinho junto com o patrão, né? E os dois bate papo ali como se fossem amigos de infância, né? E os dois ficam ali. Não, mas então você faz isso aqui, né? Vê o que é melhor pra você poder decidir pra você. Aquele todo Aí é só 4%. a categoria não vai conhecer mesmo, não. Não vai ter não vai saber quem é. representatividade mesmo, não. Ninguém vai saber. Porque a pessoa tá ali escondida o tempo todo. Então, quando você se apresenta, né? Você põe a carinha ali, tem aquelas carinhas ali que você nunca vai ter visto mesmo, não. Você não sabe de onde Olha, que vem. mas você é sindicalista? Não te vi. E a Leonete chama, dentro disso, a Leonete já até mandou aqui, ó. Sindicato tem a cara do trabalhador. Se o trabalhador não se dispõe a ocupar o espaço, fica difícil. Trabalhador só quer direito, mas pôr a cara à disposição para a luta? Sorriso. Bem-vindo ao mundo. Mas é interessante essas críticas, que pra gente também serve isso, porque tem hora que a gente acha que é lutador e guerreiro, e não é, né? A gente é bem covarde em algumas situações, assim. E esses assuntos faz a gente saber que, por mais corajoso que a gente seja em algumas coisas, a gente também tem sido muito omisso e bundão em outras. Exatamente. E isso acaba sendo um bom espaço pra gente. E Chapa 2 tem ensinado muito pra gente. A Sueli Félix Barbosa, vocês que estão na luta constante pela melhoria dos direitos dos educadores, porém, na administração da prefeita Ilse, percebemos que muito pouco foi aceito das pautas de reivindicações da categoria. Qual é a opinião de vocês duas? Você quer que eu fale? Já falei, né? Mas eu quero que fale de novo, que é sempre bom, né? Porque vai gente chegando agora, então assim, é legal nesse intermédio as pessoas terem Já mais falei, né, que a prefeita, né, ela esqueceu, né, da onde que ela foi forjada, né? Que foi lá na educação. Ela simplesmente esqueceu da onde que ela veio, né? Ela esqueceu que ela foi uma pedagoga que já fez parte da luta, que já esteve lá, né? Junto com a gente, fazendo caminhadas, fazendo manifestações, que ela também já lutou por melhores condições de trabalho, que ela já lutou por plano de carreira, que ela já lutou por reajuste salarial. Ela esqueceu disso tudo. Porque hoje ela simplesmente vira as costas para a categoria. Posso completar só um pouquinho? Por favor, Cris. É porque nesse pequeno tempo que eu tô, vocês já estão há 8 anos, 7 anos. Eu tô há 4 anos, né? Essa questão de Vespasiano, porque São José da Lapa a gente tem até bastante diálogo. A gente tem diálogo, tudo bem, mas a gente tem também um pouco mais de apoio, mesmo sendo menos, né, filiados, a gente tem mais apoio nas greves, nas paralisações, nas movimentações. Aqui em Vespasiano o que eu percebo é o seguinte: a gente faz tudo isso. A gente chama para tudo, para todo tipo de movimento. Mas aqui acontece igual aconteceu com você lá, com o seu patrão. Aí vai todo mundo.
Aí chega lá, o patrão falou assim, agora eu vou descontar seu dia, aí todo mundo volta muito rápido. Então teve movimentação que a gente começou aqui e ela não foi pra frente, a gente não conseguiu exatamente porque todo mundo voltou rapidinho pra sala de aula. Fez uma paralisação, não fez a outra, aí cada dia que fazia vinha menos. Aqueceram né? muito. E o que eu falei? Que nós somos a categoria. Nós conseguimos fazer movimentação sozinhos, só a gente? Se a gente pegar a nossa chapa, 13 pessoas e fazer movimentação, eles vão rir da nossa cara. Porque a gente não está fechando nenhuma porta, né? Então precisa sim da categoria participar. Então, e aqui tem muito isso, essa volta correndo. Que o seu patrão apontou o dedo lá e falou, volta que eu vou te mandar embora. E isso acontece aqui. Né? E aí exemplo. Exatamente. E aí a pessoa volta e a gente perde tudo que a gente começou a conseguir. Então falta bastante união aqui. Eu tive uma temporada na minha vida que foi engraçado, que eu passei, dentro de um ano, eu tive 3 demissões. Todas as 3 por causa de greve. Só um segundinho que o Roberto Durães da Rocha, vereador, tá entrando com a gente aqui, lembrando e agradecendo que nós fomos aí premiados novamente aí pelo programa, pela premiação que vai ter vez fazendo o Papo da Vila, mesmo sendo um canal de esquerda aí que reclama muito das políticas públicas, foi presenteado e o Roberto Durães solicitou a moção de aplauso para o Papo da Vila, considerando ser um programa relevante para a comunidade. Então é muito legal, a gente traz os sindicalistas que reclamam muito, mas temos essa compreensão. Muitíssimo obrigado, nobre vereador. E lembrando que ele é um cara... E é um dos poucos que o Neném gosta, viu, Roberto? Não, então... mas é engraçado que eu falo direto, porque eu elegi o Durães. Não é nem porque ele faz, eu critico muito o que ele faz também. Ele sabe disso, eu maceto ele de vez em quando. Mas, porém, é um cara que está sempre aí. Ele põe a cara, ele responde, ele vai pro debate e essas pessoas respeitam. É igual eu respeito o William Soares. É um tremendo filho da mãe. A gente briga, o pau tora com a gente. Só que é um cara também que vai pro embate, que ele vai não se esconde. Então eu respeito esse tipo de gente. E voltando à história que eu estava contando, eu fui demitido 3 vezes no ano por causa de greve. A gente teve uma greve em Paracatu, demissão por causa de greve. Aí fui para o Espírito Santo, demissão por causa de greve. Cheguei aqui em Belo Horizonte, na minha primeira semana, greve de novo. Eu falei assim, puta merda, lá vai eu de novo para demissão e demissão de novo. Porque eu simplesmente não consigo falar assim, eu vou deixar meus colegas ali fazendo um piquete e vou entrar aqui escondido e vou trabalhar. Na minha cabeça isso não existe essa concepção. Eu acho que tá certo. Classe, se entender enquanto classe, é isso. Tem um sacrifício que a gente tem que pagar e não tem jeito. Em Vespasiano, o povo não gosta de pagar esse sacrifício não, tá? Não é desanimando vocês não, mas você sabe. Em Vespasiano, tem gente muito bunda mole aqui em Vespasiano. Tem muito medo de ser demitido, muito medo de perder emprego, muito medo de passar fome ou ir trabalhar em outro lugar, não sei. Sei que as pessoas não se enganjam na luta. Seja pela saúde, seja pela escola, seja para essa galera toda da educação ou da saúde, você mobilizar Vespasiano, o trem é doido. Mas pior que... pior não, né? Eu não sei se é pior. Muita gente efetiva, né? Que você sabe que não vai perder emprego. Não tem coragem. Não tem coragem. Eu penso que é muito assim, a prefeita é minha amiga, ela vai me ver. Mas eu né? O que eu vou falar? A gente tem dois. Muito disso. Mas eu vou deixar o meu salário do jeito que tá, porque ela é minha amiga. Mas pegando a fala de vocês, né? a gente tem 2 aspectos no Vespasiano. Primeiro, é essa relação que parece que a gente é próxima do gestor, nessa proximidade. E a segunda é que o profissional, ele concursado, ele não vai ser demitido. Mas ele pode sair da escola, que é perto da casa dele. A casa dele aqui da escola, aqui do fundo, aí não pode transferir ele se ele fizer uma cagadinha, não? A lotação dela é fixa. A lotação da pessoa ele tem que ficar lá na escola dele. Então é mais covardia ainda do que eu tô pensando? Mas aqui ele pode mudar também, não pode? Ele pode mudar de escola, pedir pra... Se ele pedir, mas ninguém pode tirar ele só porque ele fez uma greve. Não, mas isso não pode. Nenhum, não pode. Formalmente, ou não pode mesmo, assim. Não pode mesmo. Porque no Brasil tem muito não pode, mas pode. Não pode mesmo. Pode mesmo. Principalmente ele sendo efetivo, como é que você vai tirar ele de lá? Não pode. O cargo é dele. Não tô dizendo mandar embora, tô dizendo só transferir de escola, tipo, Não. Ele é efetivo só no se ele Nazinho. quiser. Só se ele quiser. Ele vai ter que pedir pra essa transferência. Ele é efetivo no Nazinho. Aí ele vai continuar no Nazinho. Foi com um piquete, aí foi lá pro Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver isso, não. A Eneida Santos. As urnas ficarão nas escolas os 3 turnos?
Vai ter o horário, tá? Que as Uma urnas, escala, a gente né? vai, assim que sair a escala a comissão de horário. organizadora mandar, a gente vai divulgar, tá? Vai ter o horário que vai passar, por exemplo, a gente vai pegar a escola que tá perto aqui, Sebastião Fernandes, né? Sim. De 7 às 8 da manhã. Por exemplo, 7 às 9. às 7h30, Isso. depois de meio-dia e meia a 1, e depois à noite tem EJA, né? De 7 às 7h30, tá? Vai ter essa escala. Tá bom, Eneida? Abraço pra você. Leonete, trabalhador só quer... Não, perdão, não é isso não, Leonete já deu. Tô até lendo de novo, Leonete. Leonete, o melhor é o sindicato fazer a negociação e o patrão chamar o trabalhador e dar a notícia como se ele fosse bonzinho. E você falando do Durães, ela falou assim, é o Anderson Silvestre, que é interrogação e risos, quando você fala do Roberto Durães. O Fábio, se eu tiver tempo, vou gravar um vídeo essa semana sobre o podcast de hoje. Adorei o papo e dá para tirar vários raciocínios do papo de hoje. Espero que os senhores e senhoritas tenham sentido ofendidos com as perguntas. Gostei de participar, estava morrendo de saudade de vocês. Papo da vida, forte abraço a todos. Muito obrigado, Fábio. O Fábio é o moço da escola pública? E privado? Ele tem uma particularidade. Não, mas é engraçado. Mas é legal essa divergência de ideia. Eu acho que é assim que a gente cresce muito. Não, mas Ninguém tem que pensar igual, né? O Fábio, ele tava fora, ele voltou essa semana. Sim. Aí ele voltou, fez o podcast dele lá, dos 15 minutos de podcast. Eu assisti tudo, viu, Fábio? E só lembro, nem não participei, que como eu disse assim, eu não vou entrar mais nesses debates seus lá, que eu não acho frutífero o que a gente debate ali. Mas de forma geral é o seguinte, quando você compara o poder público com criminoso de fato, assim, com facção, aí eu acho que você extrapolou, acho que você viajou na maionese. Porque eu acho perigoso isso quando você dá essa equivalência por poder paralelo e poder constituído, beleza? Agora, sobre os questionamentos do custo, do gasto, das falcatruas, isso até concordo em muitas partes ali. Mas essa equivalência que você fez lá, ela é muito perigosa, mano. Isso estimula muita coisa ruim. Se eu fosse você, eu revia esse conceito. Não dá pra você fazer equivalência do poder, do marginal de fato, né, da máfia, seja ela o traficante ou o miliciano, como poder constituído, mano. Eu acho que você tá dando poder demais para esses caras, quando você equilibra as coisas. Eu acho que você deveria rever isso aí, beleza? A Cleonice Oliveira Santos. Para o professor receber o piso, só se o contra-cheque vier direto do governo federal, sem passar por mãos de Zema e prefeituras. Dinheiro de educação sempre foi cabide de emprego aqui. Só que é interessante, se a maioria, não sei se é a maioria, mas se muitos são concursados e eles não perdem o emprego, qual que seria o motivo do medo de não participar da classe para aumentar o salário, que seria um próprio benefício? A gente quer reverter essa pergunta pra ele, viu? Se você descobrir a resposta, Eu gostaria você conta. muito de entender isso também. Não, se você conseguir, você traz pra gente que a gente vai gostar de ouvir. Desculpa, mas é porque é interessante. Porque geralmente o meu medo foi perder o emprego. O efetivo, qual que seria o medo? Então assim, é curioso. Eu chamo de comodismo. Mas se acomodar com o salário que o nosso companheiro falou que não é tão bom? Mas assim, é muito mais fácil você Não fazer esperar nada. o outro lutar. Ir lá no né? seu lugar. Entendeu? Sim, senhorita. A Leonete, Chapa 2, beijos, boa noite. Gente, nós também estamos aqui chegando no nosso pico, o Papo da Vida. Nós temos aí uma tradição, né? Nós temos vários podcasts que fazem muitas horas, mas nós temos aí. Porque a gente também gosta de deixar nosso público interagido e sabendo das coisas, mas nós também sabemos que o sábado é um horário complicado. Helena Cajanaína, o Anderson Silvestre falou tudo sobre o comentário do Fábio. O Anderson e o Fábio, eles são bons parceiros, é por isso que eu amo quando o Fábio participa, porque o Fábio é um grande amigo, mas tem alguns comentários que talvez até prejudica mesmo o nosso raciocínio enquanto periferia. Mas é sempre bem-vindo, Fábio, você é um grande amigo e eu gosto quando você provoca o Não, Neném. é porque ele pensa como um grande empresário. Só que aí eu não entendo. É um microempreendedor, empresário. Porque eu penso assim, Brasil. pra você pensar no porte que ele pensa, ele tinha que ser um pica. Esse é o problema. Entende? É aí que há divergência pra mim. Sim. As considerações finais das nossas amigas aqui, que são Chapa 2. Lembrando que a eleição é semana que vem, do dia 24 A 28. Dia 24 a 28. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os horários vão ser divulgados. Então, a todos vocês que são do Cindy Woods,
que queiram participar, melhorar o salário da categoria e apertar a nossa administração, porque para ver se o salário melhora, estão todos convidados. Lembrando que a luta não é só por salário, né, gente? Com certeza. Nossa senhora. A luta ela tem viés pra caramba. Suas considerações finais, por gentileza, senhorita Patrícia? Bom, agradecer a todos, né, pela oportunidade, quem está participando e os meninos pela essa oportunidade, gratidão. Pedir a colaboração, contribuição e principalmente a força, né, a voto para nossa chapa, lembrando que nós, né, o que foi falado aqui de sindicato classista é a cara da chapa 2, né, porque nós somos esse sindicato que representa a categoria, que representa a classe dos trabalhadores. Eu, Cris e os demais colegas, nós somos do tipo aqui que coloca a cara pra bater mesmo, e a gente não tem medo de falar com o patrão, a gente não tem medo de colocar nome de ninguém aqui. Então, pedindo seu voto, pedindo a sua colaboração, né, e lembrando mais uma vez que sindicato, né, a nossa luta não é só por salário, é por melhores condições de trabalho, é por plano de carreira, é por concurso público, é por... Contra o assédio. Contra assédio moral. Né? São várias... O leque de luta é muito grande. Obrigada a todos, um beijo grande, bom final de semana. Antes da Cristiane fazer as suas considerações finais, a Ciane e Carolina. Precisamos compreender que a educação é e deve ser acessível a todos. O fato de termos as escolas públicas para as crianças e adolescentes, que é algo louvável. Obrigado, Ciane. Suas considerações finais, senhorita Cristiane. Eu só tenho a agradecer, né, Lucas e o Anderson. Foi um papo. Eu decorei, mas tá tudo bem, é isso mesmo. Agradecer a todos que estão aqui, né, no sábado à noite, né, gente? Porque hoje é sábado. Foi muito bom porque foi informativo. Eu falei umas coisinhas que estavam agarradas aqui, foi ótimo, precisava de falar essas coisas. Foram ótimas as perguntas, porque ajudaram a gente a esclarecer exatamente o que a gente precisava esclarecer para quem está assistindo. Compartilha, gente, né? Agradecer a força de vocês aí, pedir voto para a gente mesmo, porque a gente quer continuar esse trabalho que a gente começou, a gente não quer perder. Tudo que a gente já conseguiu, principalmente Cidade da Lapa, a gente conseguiu bastante coisa. Reforma de plano de carreira, conquista de 1/3 da carga horária. São, assim, eleições de diretor, a gente teve. Tudo isso. Então, assim, não queremos perder esse trabalho que começamos, só começamos. A gente tem muita coisa aí pra frente, né? E gratidão mesmo por esse momento. Pra gente também é difícil, mas a gente não se importa, porque a gente sai a qualquer hora mesmo pra resolver todas as situações. Agradecer a todos, agradecer a vocês, Paty, e a todos que estão aí, elogiando, criticando, não tem problema, a gente tá aqui pra isso mesmo. Muito obrigada. A Ana Silva, papo gostoso descontraído. Obrigado, meninas e meninos. Chapa 2, união e luta. A Célia mandou aquele tanto de coraçãozinhos. E a Cleonice Oliveira. Eu, Ronaldo, Rosimeire, Madelaine. E muitos outros da época participamos da formação do Sindicato dos Professores. Tudo começou na turma normal superior na Faculdade de Pedro Leopoldo. Desejo sorte quem está e vai estar à frente daqui para frente. Muitíssimo obrigado a todos que participam, Anderson. É isso aí, negado. Estamos chegando no fim de mais um Papo da Vila. Esse programa que nasceu dentro da Vila da Fé com o intuito de mostrar nossa gente para nossa gente. E é isso aí, negada. O programa é sempre apresentado por esse cara aqui, esse narigudo gigante aqui, o Neném, e o cara que tá ali escondido do lado de lá, o Lucão, o Lucas. Vamos escutar a voz dele hoje. Mas é isso aí, quem gostou, espero vê-los aqui mais vezes, participando, estando com a gente. Quem não gostou, só lamento. Nós é isso aqui mesmo, é daqui pra pior e nós não para. É isso aí, negada. Um beijo no coração. Chapa 2, muito obrigada, gente. Tchau.